A fé é algo que, cada dia que vemos a igreja, ela é para ser acrescida, ela é para crescer. A nossa fé tem que estar em constante crescimento. Porque quando a nossa fé está em constante crescimento, nós vamos vencendo as batalhas que estão do lado de fora. Amém? As lutas estão do lado de fora, mas nós temos que crescer por dentro. E a palavra de Deus diz que nós devemos, como cantamos na canção, meditar de dia e noite sem fim, quer dizer sempre, continuar sempre meditando, porque isso traz crescimento para a nossa vida. E o texto do Salmo 128, o texto bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Isso significa que a pessoa que anda nos caminhos de Deus, ela é a pessoa mais que feliz. Ela tem que aprender a viver isso, porque ela já tem esse privilégio. E as coisas ao redor de você que acontecem não podem tirar a paz que está dentro de você. Não pode tirar o reino de Deus que está dentro de você. E as coisas que estão fora, todas elas passam. Amém? Mas o que está dentro de você não passa, porque Ele é o Senhor. Ele habita em você. O reino de Deus está dentro de nós. E nós temos que aprender a viver nesse reino. Então o Salmo 128 é um dos chamados cânticos de romagem. Do Salmo 120 ao Salmo 134 é entoado pelo povo de Israel enquanto eles subiam para Jerusalém para adorar o Senhor. Eles iam cantando desde o Salmo 120 até o Salmo 134. Eram músicas cantadas. Eles iam adorando a Deus. Amém? Por isso sempre nós começamos o culto adorando a Deus, cantando, porque nós louvamos a Deus pelo que Deus já fez, por quem Deus é, por o que Deus faz. Amém, irmãos? Cantamos canções que às vezes é para falar com nós mesmos, para nós aprender a esperar em Deus, como cantamos essa canção, espera no Senhor. Cantamos canção como cantamos a outra canção que a Clara cantou, que fala que o Senhor é o centro das nossas canções, Ele é o centro da nossa vida. Amém? Então todas são canções que nos levam ao entendimento de quem nós adoramos e de quem nós somos e como devemos nos portar e esperar em Deus. Então, era entoado pelo povo de Israel enquanto subia a Jerusalém para adorar ao Senhor. É um salmo, Salmo 128, que representa o retrato de uma família abençoada, mostrando que a verdadeira felicidade não está nas riquezas ou na circunstância, mas em uma vida de temor e obediência a Deus. Amém? É aí que reside a bênção de Deus. Muita gente, às vezes, tem muitos recursos, mas não tem paz. Não é completo, sabe? Não tem alegria. A alegria do Senhor, ela é completa na nossa vida. E é isso que nós temos que buscar. Essa bênção completa. E isso não significa que quem tem muitos bens não pode ter alegria completa. Não, ele pode ter também. Mas não significa que os bens trazem alegria completa. Porque o que traz alegria completa é a presença de Deus na nossa vida. Amém? Os bens são bênçãos. Os bens são uma bênção só, porque tem outras áreas e várias áreas na nossa vida que não adianta a gente ir bem numa e noutra a gente ir mal. Então, bem-aventurado significa que a gente vai ir bem em tudo, diga glória a Deus, vai ir bem em tudo. Então é melhor ir equilibrado em tudo do que às vezes está muito bem numa área, mas na outra está todo quebrado, está todo arrebentado. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a nossa vida vá cada dia melhor. A Bíblia diz assim que a vontade de Deus é que a gente esteja sempre por cima e não por baixo. Há muitas pessoas que pensam, Deus me colocou por baixo. Deus não nos coloca por baixo. Deus nos abençoa a entrar, nos abençoa a sair. Deus nos abençoa na cidade, abençoa no campo. A Bíblia diz que a vontade dele é que a gente esteja só por cima. Mas quem vai para baixo somos nós, às vezes, por causa da nossa falta de fé, por causa da nossa falta de, muitas vezes, permanecer, perseverar. É preciso permanecer e perseverar, porque as lutas existem, as aflições existem. E a gente precisa perseverar para se manter na posição e ainda subir mais alto. Amém, irmãos? É preciso isso. Então, a bênção descrita neste salmo começa no coração do homem e alcança a sua casa. No coração dos homens, dos nós homens. Começa no nosso coração essa bênção. E alcança a nossa casa. E depois alcança até a cidade. E depois alcança até futuras gerações. Amém? Tudo isso esse salmo descreve.
Então a verdadeira felicidade, ela nasce do temor de Deus. Onde que está a verdadeira felicidade? Aprenda isso no temor de Deus. Enquanto uma pessoa não aprende a temer a Deus, ela não tem a verdadeira felicidade. Porque ela não tem descanso. Ela não tem descanso. Ela não tem descanso porque ela não teme a Deus, então ela vive a vida de qualquer maneira. A pessoa que teme a Deus, não, ela se cuida para não fazer errado, ela procura fazer certo. Não é que ela não erre, não é que ela não falha, mas ela não faz isso de propósito. Ela tem temor de Deus. E esse temor de Deus traz para ela segurança. Amém? Isso traz segurança. O que faz ela dormir tranquila, o que faz ela despertar pela manhã e louvar Deus pela vida, amém? O que faz ela ter confiança de que o hoje vai ser melhor que ontem, amanhã vai ser melhor que hoje. É tudo esse temor de Deus. É isso que dá essa sensação de alegria, de felicidade. Enquanto que outros estão preocupados porque não tem confiança, porque não está bem com Deus, então a pessoa não consegue descansar. Como cantamos na canção, aprender a esperar em Deus e descansar. Amém? Descansar nas promessas de Deus. O salmista disse, minha alma, porque está abatida, espera no Senhor, não perca a calma. Então, para a gente não perder a calma, a gente precisa estar ligado em Deus, precisa estar temendo a Deus. Então, temor de Deus não é medo de Deus. É honra, é respeito. Amém? É adoração. É amor. Eu acredito que isso é o temor de Deus. Você faz porque você ama. Você respeita a Deus porque sabe quem Ele é. Você conhece quem Ele é. Você sabe o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é justo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é bom. Então você aprende a honrar e a respeitar. Então a bênção descrita nesse salmo começa no coração do homem. E alcança a sua casa e até a sua cidade pode alcançar. A verdadeira felicidade nasce do temor do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Então, depois de temer, tem que trilhar o caminho. Tem que trilhar o caminho. E Jesus disse, quem é o caminho? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ele não disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Para ir a Ele, tem que ser por Ele. Não tem outro caminho, amém? Só tem Ele mesmo. Então daí é seguir o propósito dele. Então o Salmo começa revelando quem é verdadeiramente feliz. Quem que é verdadeiramente feliz? Quem é que pode ser realmente feliz? Aquele que teme o Senhor, essa é a resposta, amém? Não tem outra resposta. Não é dinheiro que faz felicidade. Não é um bom casamento que faz felicidade. Não é ter bons filhos que traz felicidade. Não é ter uma casa bonita que traz felicidade. Não é ter um carro novo que traz felicidade. Isso tudo são bênçãos acrescidas. Mas a felicidade é temer a Deus. Porque quando você teme a Deus, você está seguro. Você é sábio. Você tem sabedoria. Amém? Então esse salmo começa revelando verdadeiramente aquele que é feliz. É aquele que teme ao Senhor. O temor de Deus não é medo de um castigo. Deus vai me castigar se eu fizer isso. Não, irmão, Deus não vai. Deus não quer fazer isso. O teu pecado, a Bíblia diz, há de te alcançar. O que significa isso? Assim como a bênção há de te alcançar, se você fizer certo, o teu pecado também. Qual dos dois você quer que te alcance? Eu quero a bênção. Não quero que meus pecados me alcancem. Eu quero que as bênçãos me alcancem. Porque se o meu pecado for me alcançar, eu estou lascado. Ainda bem que Jesus levou os meus pecados. Agora eu quero as bênçãos. E aí, para mim ter essas bênçãos, eu vou temer a Deus, aprender a temer a Deus, aprender a honrar a Deus, aprender a respeitar a Deus, aprender a servir a Deus, sabe? É independente de quem está ao teu lado, irmão. Isso é independente de quem é teu vizinho. Isso é dependente de quem senta do teu lado na igreja. Isso é uma coisa pessoal. Amém? Isso é independente da sua família. Isso é independente. É a pessoa que teme ao Senhor. Então o temor de Deus não é medo de castigo, mas reverência. Reverência, respeito, amor e submissão à sua verdade. Então quando a pessoa entende, eu me submeto porque eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Deus. Deus é bom. É bom, não é? O tempo todo. É maravilhoso. Então, se as coisas não dão certo, não é Deus. Porque Deus só quer que dê certo. Amém? Deus torce por nós.
Deus torce por você, Deus torce por mim, mas o diabo é um tentador. Ele vem tentando, ele começa a tentar de manhã, vai até a noite, ele não para de tentar. Ele é um tentador, para a gente errar aqui, para a gente errar lá, para a gente perder o temor de Deus. Porque ele tira a nossa alegria, ele tira a nossa felicidade. E se ele tira a nossa alegria, a Bíblia diz que ele tira a nossa força. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a gente está alegre com Deus quando a gente teme a Deus, quando a gente faz o que é certo. Então, temor de Deus não é medo de castigo, mas reverência, respeito, amor, submissão à sua vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, sabendo dessas coisas, eu sei tudo, eu só preciso aplicar, a minha vida, eu só preciso aguentar a provação, as lutas, as tentações, sabendo que Deus não nos abandonou, Deus está torcendo por nós, para que a gente passe, para Ele poder despejar as bênçãos na nossa vida. Amém? Ele quer despejar as bênçãos. A Bíblia dizia, as bênçãos virão e te alcançarão. Se atentamente ouvires a minha voz, porque esse ouvir a voz é justamente isso. Tudo que eu tenho aprendido eu vou botar em prática. Porque eu quero ver. O meu maior desejo na igreja foi sempre ver Deus cumprir cada promessa. Sabe, irmão? Deus cumprir cada promessa. Mas nada é mais satisfatório de ver Deus cumprir na sua vida as promessas. Porque aí alguém está contando para você uma coisa. Outra coisa é você estar desfrutando dessa bênção. É você ver Deus ali cumprindo as promessas e você se sentindo em segurança. Amém? Entenda isso, em segurança. Porque tem gente que tem tudo para estar seguro, mas não tem segurança nenhuma. Não tem segurança, porque a verdadeira segurança quem dá é Deus. O verdadeiro sentido de segurança. Esse sentimento de paz, esse sentimento de que você está no caminho da vitória, de que não tem como você perder a batalha, porque Deus não dorme, porque Deus não falha, porque a sua palavra não volta atrás. Amém? Não volta vazia. Então, o que é o temor de Deus? Reverência, respeito, amor, submissão à sua vontade. Esse temor se manifesta em uma vida prática. Como é que é essa vida prática? Como é que eu demonstro que eu temo a Deus? O que eu faço para demonstrar que eu temo a Deus? Obediência à palavra. Você obedece à palavra. O que você faz? Obedece à palavra.